Oi, meu nome é Lilian e nesse vídeo estarei falando um pouco de como Deus me curou da depressão. O motivo da minha depressão foi a decepção amorosa e começou em fevereiro de 2018, quando eu percebi que o choro não cessava e a dor aumentava dentro de mim, né? A vontade de sumir, o desânimo, o cansaço tomou conta de mim. Até que eu comecei a sentir muitas dores no peito, aperto no peito. Eu fui percebendo que aquilo ali já estava indo para o outro lado também. E eu comecei a ficar tendo crises de ansiedade também no meio disso tudo. E o pânico, que foi bem difícil para mim também, mas ele veio depois, ao decorrer da depressão ali, das etapas ali da depressão, se é que posso dizer assim. E eu comecei a ter um medo, um pavor de estar lidando com pessoas, de ver pessoas, né? Sempre vinha na mente aquela coisa toda de aquelas pessoas fazeriam algum mal comigo, né? E sempre vinham pensamentos bem vivos, né, e nítidos do que ia acontecer quando aquela pessoa chegasse perto de mim. No meu caso, eu não podia ficar no portão, mesmo se fosse para conversar, e eu estivesse vendo alguém vindo na minha direção, eu já achava que aquela pessoa ia vir, ia me agredir, ia me, sei lá, me agredir de alguma forma, né? E aquilo ali para mim foi muito difícil viver isso. E foi um pavor terrível. Até que começou a chegar no período onde vem os pensamentos de você querer cometer o ato, né? E foram momentos muito difíceis para mim. E acredito que é para todos aqueles que passam por isso. E nesse meio todo, eu tentava alguns meios para me distrair. Muitas das vezes era o futebol. Eu gostava de ver muito futebol, não jogos de futebol. Ainda mais na época que o Flamengo estava indo tão bem, então foi algo muito bom para me distrair. Mas ainda assim a dor não cessava, né? Eu acordava no dia seguinte, feliz pelo Flamengo ter ganhado, tá tudo bem com o Flamengo. Porém, ainda com aquela dor no meu coração, aquele medo, aquele choro que não cessava, não parava por nada. Era durante o dia, durante a noite, e eu não conseguia dormir, só chorando, vida só chorando. E eu gostava também de ver muita luta, né? Eu gostava de ficar conversando, de fazer lanches e beber com os amigos, com vizinhos, assim, que eu conhecia, que eu tinha intimidade. E isso me distraía de certa forma, só que também não era o suficiente. Até que eu comecei a ouvir bastante rádio, né? Rádio gospel. E no meio daqueles intervalos ali, né? Eles sempre costumam estar falando versículos, né? Na verdade. E aqueles versículos que eles mencionavam ali no decorrer da programação tocava no meu coração. Os louvores que tocavam, né, na rádio também vinha de encontro com o meu coração, com aquilo que eu estava vivendo. Então isso também, eu comecei a ficar despertando para isso. E foi onde eu encontrei minha Bíblia, que estava perdida dentro de casa, e comecei a buscar versículos que batiam com aquilo que eu estava sentindo. Então esse foi o meu primeiro até mesmo contato com a Bíblia, né? Na minha vida toda, aquele ali foi o meu primeiro contato, que é buscar a Deus de acordo com o que eu estava sentindo. E eu ainda não vi o Senhor como um pai, né? Eu vi Ele apenas como Deus soberano. E ali foi um momento muito bom, porque assim que eu abri no primeiro versículo ali que eu escolhi, aquilo ali já tocou no meu coração e eu vi que eu chorei de uma forma diferente daquilo que eu já costumava chorar. E eu comecei a pesquisar, que nem doida, mais e mais. Eu tava triste, eu ia lá, pesquisava, eu tava com medo, que era o que mais sentia, né? Sentimento de culpa, essas coisas todas. Então eu ia tudo, buscava lá na Bíblia e encontrava. Tinha sempre uma palavra que vinha diretamente pro meu coração e isso me alegrava muito. Nem seja por um momento, né? Porque depois a minha mente era tomada por pensamentos que eu não gostaria de ter e é horrível ter. Por isso, busquem ajuda em nome de Jesus. E continuei a vida. Então, continuava chorando, aquela coisa toda, os pensamentos, tirando os mais graves que vinham na cabeça, né? Mas mesmo assim eu ia pra Bíblia
e me senti aliviada por um momento. Aquilo ali me trazia um alívio e eu ficava muito feliz por um momento. E eu lembro que foi onde chegou um momento também da depressão que, lavando a louça, com aqueles pensamentos ali horríveis, os piores do mundo, eu vim e tentei pensar em Jesus. Já que eu estava lendo alguns versículos soltos ali, mas que vinham ao meu coração, e escutando louvores até, eu tentei pensar em Jesus, pensar em algo relacionado a Deus e não conseguia, porque os pensamentos tomavam conta. E isso também fez com que eu tivesse muita dor de cabeça nesses 2 anos, né? Me fez ter muita dor de cabeça. Então eu tomava cartelas de remédio por semana de dor. E nisso, quando eu comecei a buscar a Deus, e não conseguia pensar nele. Tentei pensar ali, nada. Até que eu parei, lavando louça, pensando nas piores coisas. Eu declarei, falei, quer saber? Só o Senhor para me curar. Só falei isso. Só o Senhor para me curar. E continuei lavando louça, os pensamentos continuaram. Passaram os dias, até que eu tava de noite, meu pai havia chegado da rua e dormiu. Eu tava no quarto dele, sentada ali na beirada da cama, ouvindo música, com a televisão ligada. E ele tinha colocado antes de dormir na programação ali, onde passa notícias, né? Mas chega no decorrer ali, chega um certo horário, na verdade, começa a passar sobre igreja, sobre orações e tal. E eu tava ali escutando músicas piores do mundo também, pra piorar a situação. E eu lembro do pastor falar ali, né, mencionar sobre que ele estaria orando aquela noite, né, naquela madrugada, e estaria falando sobre depressão. E aquilo ali me despertou. Eu fiquei ouvindo música, mas ligada naquilo que o pastor estava dizendo na televisão. E foi quando foi uma mulher, ele deu um testemunho, e o que a mulher começou a testemunhar era basicamente a minha vida. Então eu fiquei ligada mais ainda, fiquei atenta àquilo que estava sendo dito ali, né? Até que ele iniciou a oração. E quando ele começou a iniciar a oração, eu ligada na música, estava prestando atenção, mas ligada na música também, eu comecei a sentir como se fosse ondas de choque vindo do meu pé e subindo pelo meu corpo, até me tomar por inteiro. E no início, quando eu vi aquilo ali sentindo aquilo ali na minha perna, eu falava, meu Deus, o que é isso? Aí o pastor na televisão, ele falava, isso é o Senhor que está te curando agora da depressão. E eu começava a chorar, e eu chorei muito. E eu lembro que eu percebi que meu pai estava na cama, eu falei, meu Deus, meu pai não pode acordar. Então eu respirei fundo, segurei o choro. Aí o pastor, no mesmo momento, falou na televisão, isso aí, respire fundo, porque Deus está te curando da depressão. E aquilo ali me fez chorar mais ainda. Falei, quer saber, não é nem se meu pai acordar ou não. Eu comecei a chorar. Ele não acordou, mas eu sei que eu chorei muito. E eu lembro que no final ali da oração, eu pude ver que eu não tinha mais pensamento nenhum. Eu não tinha pensamento nenhum pensamento ruim. E eu conseguia pensar em tudo que eu quisesse. E meu coração se encheu de gratidão. Meu coração se encheu. Só Deus sabe o quanto eu fiquei grata por aquele momento. E eu lembro que no dia seguinte, minha tia me chamou para tomar um café. Ela falou, Lília, vem aqui tomar um café. De tarde. Eu falei, tá bom, eu vou ir. E eu fui. Aí chegando lá, minha prima chegou até a falar, Lília, a minha tia falou que vai comprar coca só por causa de você. Eu me senti especial, óbvio. E aí eu e ela fomos lá comprar coca. Ela foi pedalando e eu fui na garupa. E eu lembro que minha prima não podia falar um A, que eu começava a rir, que nem doida. E no meio dessa risada, eu me dei conta de como, que de fato eu estava curada da depressão.
porque eu não conseguia rir, eu não tinha um sorriso que viesse de mim de forma espontânea. E aquilo ali me encheu demais de gratidão a Deus. E depois daquilo eu comecei a desejar a ler a Bíblia, que foi onde eu encontrei mesmo o meu refúgio. Eu encontrei meu refúgio na palavra de Deus. E uma coisa que eu falo é, apesar de tudo, mesmo que você busque ajuda, encontre um refúgio na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, busque o Senhor, ore sempre a Deus. Confie tudo na mão de Deus, mas busque ajuda. E esse é um pedacinho do meu testemunho. Tem muitas coisas, acontecimentos, só que não vem ao caso, porque todo mundo sabe como as etapas e o que acontece. Mas é isso. Que Deus possa estar te abençoando com esse vídeo. E que, se você sofre de depressão, que você venha ser curado em nome de Jesus.